Pessoal, seguinte, vamos começar a partir da aula. Vamos começar a partir da aula de semana passada. Vamos olhando aqui. Quem sabe me dizer qual era o assunto da semana passada? Quem sabe me dizer qual era o assunto da semana passada? Que nós estamos falando? Acontecimento depois do fim da Idade Média. Exatamente, a gente estava falando do final da Idade Média. Então, aula de semana passada, nós falamos do final da Idade Média. Pergunta: foi mais ou menos quando isso, esse final da Idade Média? Vocês lembram? Que ano? 1500, não 1300 não. Mais ou menos 1500, o final da Idade Média. E esse final da Idade Média foi o começo do quê? Vocês lembram? Foi o começo do quê? Foi o começo do quê? Foi o começo? Isso, foi o começo da Idade Moderna. Também está o final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Aí eu pergunto para você, nessa época estava acontecendo muitas transformações, muitas mudanças. Vocês lembram alguma coisa que estava acontecendo no mundo nessa época? O que estava acontecendo no mundo? Quem sabe me dizer o que estava acontecendo? Diga aí. Ah, estava tendo um monte de invenção. Diga aí. O que mais? Que mudanças, Marco, estava acontecendo? Além de invenção. Estava tendo mudanças na arte. O que mais? Foi nessa época que viveu Leonardo da Vinci. O que mais? Teve o descobrimento da América. Sabia. O que mais? Tava dando volta ao mundo. Então, um monte de coisa maluca estava acontecendo nessa época. Quando acontece algo muito importante, a gente fala que o período mudou. Falamos que a época mudou. E isso surgiram as primeiras. Não foi o começo da tecnologia, porque já tinha tecnologia antes, mas foi novas tecnologias, ok? Então a gente vai ver, foco na aula agora. Imagina, sem falar dessas coisas de cigarro aí. Agora, isso, foram invenções novas, um monte de invenção nova. Nós vamos ver hoje quais foram essas invenções. Tudo bem? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nessa tabela, nesse negócio aqui, vai ter um negócio importante para vocês, que eu vou mostrar. Eu fiz, presta atenção, um slide para a aula. Todo mundo lembra o que é slide? Todo mundo lembra o que é slide? Isso, aqui, lembra que eu colocava no computador para aparecer para vocês? Eu fiz um slide. Esse slide eu vou colocar para vocês acessarem, ó. Então eu coloquei o link aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, link para o slide. Então quando acabar a aula, você pode pegar e ver tudo isso que eu vou te mostrar depois, para ver com maiores informações. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte? Que vai ter os slides para vocês verem? Todo mundo entendeu? Tudo isso aqui vai estar para vocês. Vocês podem ver bastante. Vamos lá. Começo de conversa, então. Qual é o nome da aula de hoje? 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 Renascimento. Então, no caderno, todo mundo colocando aí. Renascimento. 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 E nós vamos estudar hoje as transformações no mundo em 1500. Ah, professor, de novo, a gente teve tanta transformação que a gente tem que estudar bastante. Então, Renascimento, aula de hoje, transformações do mundo em 1500. Posso passar? Terminaram? 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 Então, primeiro lugar, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estudar. Imagine que você fosse essa pessoa aqui. Imagine que você fosse um mercador. O que é um mercador, gente? Ah, não terminaram ainda? Lá é a bandileira. Vamos lá. Terminem aí. Então terminem, rapidinho. Terminem rapidinho. Terminaram? Vamos lá. Imagine que você fosse um mercador. Estão vendo o mercador aqui? Estão vendo o mercador? Esse mercador teria que viver em alguma época, não é verdade?
Que época que esse mercador estaria vivendo? 1400. Então imagina, era uma vez, é uma história, que você está vivendo lá em 1500, perdão, em 1400. Aí você também estava morando numa cidade de um lugar muito rico. Pergunta: qual era o lugar mais rico da Europa naquela época? Qual era o lugar mais rico da Europa naquela época? Era a Itália. Muito bem, era Florença. Agora a gente vai ver como era, tipo, a casa dele. Como que era o lugar onde ele morava. Aviso a los mercaderes extranjeros que estén en nuestra gloriosa república. La ciudad, en su sabiduría, ha establecido leyes vestidas fuera de nuestros muros y registradas en los Arti Maiori. ¡Atención! El Magos, ¿qué es lo que pasa? Viene el Festival de San Giovanni de este año y os sintáis orgullosos de nuestra gran ciudad. Los patrones del gremio Quem sabe me dizer que cidade é essa daqui? Quem sabe me dizer que cidade é essa daqui? Isso, essa cidade é Florença, ok? E essa cidade, vocês estão vendo os prédios aqui dessa cidade? Todo mundo está vendo os prédios? Sim? Essa cidade existe até hoje. E você pode visitar esses prédios aqui, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês. Você consegue visitar, ó, essa cidade. Olha como ela é hoje. Pergunta: é uma cidade bem rica, não é verdade? Olha como tudo. Estão vendo esse prédio aqui, ó, que aparece no jogo? Perceberam? Esse daqui era o castelo onde o governo da cidade morava. Essa igreja daqui, ó, você consegue subir lá na igreja, tá vendo? Eu subi aqui, ó. Eu vim aqui já, nesse teto aqui. Dá um frio. Isso, é na Itália. Exatamente, é na Itália. Aí eu pergunto para vocês. Quer dizer que nessa época a Itália era um lugar muito rico, não é verdade? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Então vamos escrever aqui. Itália, uma novidade dessa época. Itália era um lugar muito rico. Pergunta: nessa época, presta atenção, vou falar uma coisa importante. Nessa época, tá todo mundo prestando atenção? Todo mundo prestando atenção? Sim, sim. Vocês vão ver se nessa época tinha um país chamado Itália. Vamos lá. Vamos ver se nessa época tinha um país chamado Itália. Já. Tinha um país chamado Itália? Não tinha, gente. Na época, era meio esquisito, era diferente. Tá vendo esse lugar azul aqui, ó? Tá vendo esse lugar azul? Mamma mia, Theo. Esse aqui era o país do Papa. Sabe que o Papa tinha um país para ele? O Papa tinha exército, o Papa tinha polícia. Sim, o Papa morava aqui, inclusive, ó. O Papa morava aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele morava aqui, ó, nesse palácio, ó. Nesse castelão aqui, ó. Tá vendo?
O Papa tinha um país, o Papa tinha um exército. Ó, até hoje o Papa tem um exército. Ó, tá vendo? Até hoje o Papa tem um exército. Hoje é meio de enfeite, mas naquela época era pra treta mesmo. O Papa tinha um exército pra lutar mesmo, ok? Naquela época também, vou mostrar pra vocês, existe cada cidade era um país. Ó, fale o nome de uma cidade aí. Tenta ver o nome de uma cidade. Tá em inglês, mas vocês são espertos. Vamos lá. Ó, Siena. Estão vendo? O que mais? O que mais? Milão. É o lugar onde está um Milão. Turim era um país chamado Savoia. Florença. Tá vendo? Florença, né? Tá em... Venice é o que, gente? O que é Venice? Alguém sabe? Venice. O que é? Alguém sabe? Ah, não, Adriatic Sea é o mar. Veneza. Essa cidade, Veneza, também era muito importante. Vocês conhecem a cidade de Veneza? Todo mundo conhece, ó. Porque ela é uma cidade bem diferente. A cidade de Veneza, ela era construída no mar. Tá vendo? Ela é construída no mar. Você anda pela cidade, você anda pela cidade de barco, ó. Tá vendo? As ruas da cidade, muitas das ruas da cidade são barcos. Ó, olha como você passeia de barco na cidade. Espera aí, meu amigo, agora não é hora disso. Então, tá vendo? Todo mundo percebeu isso? Todo mundo percebeu? Pergunta. Então, qual o nome da cidade, de duas cidades ricas daquela época da Itália? Vamos lá, três. Eu vou colocar uma aqui. Florença. O que mais? Veneza. O que mais? O que mais? Tem mais uma, com M. Milão. Outra cidade chamava Gênova. Eram cidades muito ricas nessa época. Todas as cidades eram na Itália, ok? Agora a gente vai ver o seguinte. Vamos pensar lá no nosso mercador, no nosso viajante. Esse viajante, ele tinha um apelido. Tentem descobrir qual era o apelido dele. Burguês. O apelido dele era Burguês. Por que burguês? Alguém sabe? Por que burguês? Alguém sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele era rico? Mais ou menos a mesma coisa. Naquela época, é o nome da cidade. Naquela época, as cidades tinham um apelido. Vamos olhar aqui. Estão vendo uma cidade daquela época? O apelido daquela cidade era Burgo. Quem ganhava dinheiro morando no Burgo era um burguês. O burguês era o cara que morava, então, onde? O cara que morava 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 onde? E o que era o burgo? O burgo era uma cidade. Então, o nosso comerciante aqui, ó, ele era um burguês. Beleza? Depois a palavra burguês, ela foi muito usada. Vocês vão ouvir muito essa palavra, burguês. Mas beleza. Pergunto para vocês. Como ele ganhava dinheiro? Como que ele ganhava dinheiro? Vendendo coisas. Vendendo coisas valiosas, não é? O que será que ele vendia? Comida? Será que comida naquela época era a coisa mais valiosa do mundo? Não, exatamente. Não era, Matheus, comida não era a coisa mais valiosa. Porque é a mesma coisa do iPhone. O iPhone hoje, ele é uma coisa valiosa? O iPhone é valioso? Sim. Vamos pegar o iPhone aqui. O iPhone é algo que todo mundo tem? Ó, esse iPhone aqui, todo mundo tem esse iPhone? Não. É algo valioso. Se é algo valioso, vocês querem pagar, as pessoas pagam muito ou pouco pelo iPhone? Muito. Quanto que é esse iPhone aqui? Quanto que é? 7 mil, cara.
Ó, esse iPhone é 7 mil. Os caras pagam 7 pau num celular. Ó, os caras compraram aqui, ó. Tá bom? Ou seja, tudo, essas pessoas elas compravam e vendiam coisas valiosas. Comida chega a ser caro, mas ó, exatamente, é 2 vezes o preço do PS4. Naquela época tinha iPhone? Não tinha. E qual que era o iPhone da época? Então, qual que era tipo a coisa valiosa da época? Era pedra? Não. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Para conseguir as coisas valiosas na época, era necessário fazer mó trampo, gente. Nessa época, se você quisesse as coisas valiosas, vocês tinham que vir para cá, ó, para cá as coisas valiosas. Nesse lugar aqui, ok? Tinha que andar pelo mundo. Diga o nome dos lugares que tinham coisa valiosa aí. Diga o nome dos lugares. Oh, eu esqueci. Peraí, agora sim. Diga o nome dos lugares que tinham coisas valiosas. Não, Florença era rica, mas diga o nome que tinha coisas valiosas. Índia, que mais? China, que mais? Arábia, que mais? Pérsia. Esse lugar tinha um apelido, gente. Esse apelido era Oriente. Já ouviram falar de Oriente Médio? Já ouviram falar de Oriente Médio? Oriente. Pausa. Presta atenção agora que eu vou ensinar um negócio importante para vocês. Nós chamamos, nós aqui, todo mundo, conhece os 4 pontos cardeais, não é? Quais são os 4 pontos cardeais? Aqui, qual que é? Aqui em cima. Ó, com N. Norte. Que mais? Opa. Norte, sul. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Oeste. E aqui? Leste. Muito bem. Norte, sul, leste, oeste. Vamos lá. Presta atenção. Achem a Argentina. A Argentina, em relação ao mundo, está no norte, sul, leste, oeste? A Argentina está no sul, ó. A Argentina está no sul, aqui embaixo, tá vendo? Vamos lá. Se você tiver aqui, ó. Imagina que você tiver aqui. Os Estados Unidos tá norte, sul, leste, oeste. Se você tiver aqui, ó. Oeste. A Índia, norte, sul, leste, oeste. Nossa, só uma pessoa respondeu. A Índia, norte, sul, leste, oeste. Leste, muito bem. Leste, né? Esse norte, sul, leste, oeste, às vezes tem outro nome. Oeste também é chamado de Ocidente. E leste, Oriente. Leste, Oriente, Oeste, Ocidente. Então, os Estados Unidos está no Ocidente. Índia está no Oriente. Por que que é importante, professor? Isso, eu não estou entendendo. Por um motivo muito simples. Naquela época, as pessoas falavam o seguinte: eles falavam, eu vou viajar para o Oriente. Se eu fosse viajar para o Oriente, eu ia viajar para onde? Ia viajar para onde? Para a Índia, exatamente. Então, Oriente para a Índia. Então, o nosso mercador, ele ia, se ele quisesse ganhar dinheiro, ele tinha que ir para o Oriente. Se o nosso mercador quisesse ganhar dinheiro, ele teria que ir lá para a Índia pegar dinheiro. Você já imaginou viajar até aquela época para a Índia? Ia ser de boa? Ia dar mó trampo, né, meu? Como que o cara viajou até a Índia? Como que ele conseguiu viajar até a Índia?
de barco. E como que ele conseguiu dinheiro para andar de barco? Mas ele não comprou as coisas ainda para vender? Como que ele vai comprar as coisas? Porque ele vai lá para a Índia comprar coisa, não é? Mas ele ainda não comprou. Como que ele vai vender? Ele vai roubar? Mas se ele roubar, a chance dele morrer é alta. Suborno? Não. Pensa o seguinte: se você quiser abrir uma padaria, se você não tiver dinheiro para abrir uma padaria, o que você faz? Você vai roubar as pessoas? Se você não tiver dinheiro? Vai pedir pro governo? O governo não vai dar nada. Ele vai pedir para assassino? Não. É muito simples, gente. Se eu quiser dinheiro, eu vou onde? É muito simples. Eu vou matar todo mundo para pegar dinheiro? Eu vou na igreja. Vai lá na igreja pedir dinheiro. Exato, Eduarda. No banco. No banco. No banco. No banco. Esse banco, gente? Esse banco? Ele vai? Não, errou! Ele vai no banco, ok? O banco que empresta dinheiro. Vamos ver agora qual foi o primeiro banco do mundo. Vamos lá. Primeiro banco do mundo. Onde que ele foi? Onde que surgiu o primeiro banco do mundo? Procurem aí. Primeiro banco do mundo. Gênova. E onde fica Gênova? Na Itália. Ou seja, o primeiro banco do mundo fica na Itália. Vou mostrar aqui para vocês. Gênova fica na Itália. Olha que lugar bonito. Estão vendo? Ou seja, tá travando ainda? Tá travando? Tá travando? Tá travando? Tá travando? Tá travando? Tá travando, travando, travando. Vamos lá. Continuando. Quer dizer que o nosso amiguinho mercador ele foi pro banco. Como que ele conseguia? Ele ia pro banco. Coloquem aí então qual foi. O que vocês estão vendo nesse desenho? O que vocês estão vendo nesse desenho? O que vocês estão vendo? 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 Pessoas. E elas estão fazendo o quê? Exato, os caras emprestando dinheiro. Ou seja, eles estão trocando? Não, olha o dinheiro guardado aqui e eles estão emprestando dinheiro. E as pessoas, inclusive, estão contando aqui, ó. Elas estão contando o dinheiro. Então, lembra que eu falei que nessa época surgiram muitas coisas? Uma das coisas que surgiram foram os. Foram os. Foram os. Foram os. Os bancos. Então, novidade. Surgiram os primeiros bancos. Qual que é a parte boa de ter banco, gente? Qual que é a parte boa de ter. O que mudou com agora que existe banco? O que as pessoas podem fazer? As pessoas podem fazer o que agora tem banco? Elas podem guardar dinheiro e pegar dinheiro emprestado. É assim que faz. Pergunta. Quem lembra disso daqui? Opa. Quem lembra disso daqui? Vamos fazer uma conta usando isso daqui? Imagina que você emprestou dinheiro para o banco, ok? Imagina que você emprestou R$10 para o banco, que o banco emprestou R$10 para você. Como que é 10 em número romano? X. Aí depois o banco emprestou mais 5. Como que é 5 em número romano? É fácil fazer conta assim? É muito chato. Presta atenção. Vocês vão conhecer agora uma coisa que aconteceu nessa época que mudou a história do mundo. Foi nessa época que aconteceu isso. As pessoas precisavam fazer contas, ok? E para fazer contas, para ganhar um dinheirinho, elas tiveram que pegar uma invenção. Tentem descobrir
qual foi essa invenção. Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Calculadora? Quase! Quase a calculadora. Eles tiveram uma outra invenção. Vamos lá. E ficarem mais poderosos. Era hora de inventar os bancos. Tinham dinheiro, mas se fossem muito duros, os mutuários acabariam não pagando. A resposta foi crescerem e ficarem mais poderosos. Era hora de inventar. Por que isso? Presta atenção. Bem-vindos ao norte da Itália, no ano de 1200 depois de Cristo. Uma terra dividida em várias cidades-estado. Onde ele está passando? Onde ele está viajando? Ele está onde? Na Itália. É isso, é tipo um viajante no tempo, ele está na Itália. Entre os muitos vestígios do extinto Império Romano, havia um sistema numérico extremamente inadequado para o círculo matemático complexo, ainda mais para as necessidades do comércio. Em nenhum lugar isso foi desvantagem maior do que em Pisa, onde os comerciantes lutavam para fazer negócios com 7 formas diferentes de moedas em circulação. Mesmo uma simples transação poderia ser uma dor de cabeça exigindo o uso de um ábaco. Em comparação, a vida econômica no mundo oriental, no califado muçulmano ou no Império Chinês da dinastia Sung era muito mais avançada. Para descobrir as finanças modernas, a atrasada Europa precisou importá-la. Ainda não. Houve um jovem matemático chamado Leonardo de Pisa. Estão vendo o Leonardo de Pisa? Ele teve uma grande ideia. Vocês vão descobrir, Pisa é o nome de uma cidade. Vocês vão descobrir qual foi a grande ideia dele para ganhar dinheiro. Estão preparados para descobrir? Estão preparados? Estão preparados? E é lá onde tem a Torre de Pisa. Ou Fibonacci, filho de um funcionário da alfândega de Pisa. Fibonacci é mais lembrado hoje por sua sequência de números que simula as propriedades da natureza. Mas a mais famosa sequência foi só uma de muitas ideias matemáticas orientais que Fibonacci introduziu na Europa como seu livro pioneiro, o Liber Abaci, o livro de cálculos. Ainda mais importante foi sua demonstração da superioridade dos números arábicos sobre os números romanos. E, crucialmente, quase... Descubram aí o que ele inventou. Exato, Matheus. Ele pegou os números, gente. Conseguem ver os números aqui no livro? Conseguem ver? 7, 8, 4, 5. Antes, os números eram os números romanos. 1, 2, 3, o X. Aí ele pegou... Peraí. Da onde veio esses números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da onde que veio? Alguém sabe? Da onde que veio esse número? Veio da Arábia, gente. Os árabes trouxeram da Índia e fizeram esses números. Olha que legal. Os números que a gente chama, que a gente tem hoje, os nossos números, chamamos números indo-arábicos. Sabiam? Porque os nossos números vieram da Índia e quem trouxeram esses números foram os árabes. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Todo mundo entendeu? Beleza. Então vamos continuar. Negócios. Desde os tempos romanos, os europeus lutavam para fazer cálculos simples como estes números. O hindu ou algarismos arábicos deixaram todos os tipos de cálculos mais fáceis. Ou seja, nessa época já teve duas invenções. Quais? Quais invenções? Quais invenções? Quais invenções? Quais invenções? Quais invenções? Quais invenções? Os números e os números e qual outra? Tá esquecendo de uma. E os números e os
E os bancos. Por que que os números eram mais legais? Cara, eu tô dando aula. Por que que os números eram legais? Os números 1, 2, 3, os números indo-arábicos. Por que era legal? Porque deixa as contas mais fáceis. Beleza. Então, o nosso mercador, ele sabia contar até 10, usando os nossos números. Ele pegou dinheiro emprestado no banco e ele foi comprar isso daqui. Procurem aí o que ele foi comprar. Digam aí o que ele foi comprar. Tempero. O que mais? Não, não tem. Comida não, ele não foi comprar comida, ele foi comprar joias. O que mais? Tecidos. O que mais? O que mais? Estão esquecendo umas coisas aí, ó. Ó, tem aqui, ó, tá em inglês, vocês conseguem ler. O que mais? Isso daqui, ó. Ó, isso daqui, ó. O que que é isso daqui? Sugar. Açúcar. Eles foram comprar açúcar. Foram comprar o quê, ó? Laranja, limão. Foram comprar. O que será que é isto daqui? O que é isso daqui, gente? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Como é que me fala o nome do tempero? Qual que é o nome do tempero? Café não. Canela, açafrão. Eles foram comprar pimenta, um monte de tempero. Vários temperos. Quando se fala no período das grandes navegações, o que tem que se ter em mente é o rico comércio de produtos vindos da Ásia, principalmente as especiarias, que estavam entre os mais caros e procurados produtos da Idade Média. Os exemplos são vários: gengibre, noz moscada, cravo, canela, pimenta, além de drogas, ópio, incenso e diversos outros produtos que eram intensamente usados na medicina, na indústria farmacêutica, cosméticos, perfumaria, bem como aditivos alimentares e conservantes, além de rituais religiosos. E assim, não se esquecendo do luxuoso comércio de seda vindo da China. Pergunta: qual era o iPhone da época? Não, não era nada de maconha, não, Theo. Qual era o nome da. Qual eram os produtos que os europeus iam comprar? Qual era? Quais eram? Qual era? Qual era? Cara, pimenta. O que mais? Drogas medicinais. O que mais? Açúcar. O que mais? Canela. O que mais? Canela. Limão. O que mais? Laranja. O que mais? Tá esquecendo algumas. Tecido. Tecido do quê? Arroz eles não iam. Não, não, quase. O açúcar era valioso, mas tinha uma coisa que era muito valiosa. Qual era aqui a coisa mais valiosa deles? Joias. Qual era o iPhone da época? Não eram joias. Não. Não era ouro. Tinha algo. Não, não era seda. Tinha algo que era mais valioso. Qual era das coisas. Qual era o negócio mais valioso? Não era café. Qual tempero? Me diga qual que era o tempero. Não era sal. Quase. Pimenta. O iPhone da época era pimenta. E de onde que vinham todos esses produtos, gente? Da onde que vinham todos esses produtos? Da onde que vinha? Da Índia, da Ásia, do Oriente. Então, o nosso navegador, o nosso comerciante, ia lá para o outro lado do mundo comprar as coisas. Voltava para a Itália e ganhava muito dinheiro. Então, se você morava em Portugal, você. Exatamente, Marcos. Você tem um iPhone antigo na geladeira. Olha que coisa boba. A pimenta é um negócio tipo.
né? Pimenta, que ninguém liga, né? Tem pimenta em casa. Naquela época, a pimenta era uma coisa caríssima, gente. Os caras vendiam tudo para comprar pimenta. Tudo, 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 tudo. Pergunta. O nosso amigo viajante, ele também trazia algumas coisas que ele encontrava no caminho. Tentem descobrir o que ele encontrou no caminho que ele trazia de novidade daqueles lugares. Canhão, o que mais? Livros, ele trazia livros com eles. Ele trouxe isso daqui, ó. Ele trouxe a bússola. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Com P. O que é isso daqui? Não. Papel. Todas essas coisas aqui chegaram na Europa nessa época. Então, o que aconteceu? Qual foi a novidade daquela época? Começou a chegar do Oriente novas coisas. Quais coisas? Papel, o que mais? Bússola, o que mais? Canhão, arma de fogo, tudo isso veio do Oriente, o que mais? Livros antigos, números. Ou seja, você acha que com essas invenções a vida mudou? Sim ou não? Por exemplo, bússola. Vamos ver o mar? Olhem isso. Olhem isso daqui. Como que eu sei me localizar quando eu estou aqui, no meio do oceano? Como que eu sei me localizar? Eu preciso de um. Como que eu sei me localizar se eu estou no meio do oceano? Eu preciso de uma bússola. Pergunta: vocês acham que o Pedro Álvares Cabral tinha bússola quando ele veio para o Brasil? Sim. E de onde veio a bússola que ele tinha? Ele precisava da bússola. Da onde veio? Do Oriente, da China. Ele usava papel para escrever, o Pedro Álvares Cabral? E da onde veio o papel? Da onde que veio? Da Índia, da China. Ou seja, os indianos, os chineses, trouxeram um monte de coisa que mudou o mundo. Por exemplo, a bússola ajudava a navegar no oceano. O canhão. Para que serve o canhão? Para que serve o canhão? Isso, tinha o de mercúrio. O canhão para fazer guerras. Os números ajudavam nas contas. Ou seja, se você parar para pensar, a Idade Moderna estava trazendo um monte de coisa que ainda é importante até hoje. Tipo, imagina se a gente tivesse na escola fazendo conta com número romano, velho. Imagina. Mas já é difícil fazer matemática hoje. Imagina explicar com número romano, cara, as coisas. Nossa, isso é impossível. Todo mundo é reprovar de ano. Isso é impossível. Imagina navegar sem bússola, gente. Imagina navegar sem bússola. O Brasil não, os caras não iam conseguir chegar no Brasil. Agora, eu quero ver se vocês são espertos. Quero ver se vocês são espertos. Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados? Teve uma grande consequência tudo isso. Qual foi? Não. Presta atenção. Teve uma grande consequência. Não, olha o desenho aqui que eu tô mostrando, caramba. Não. Presta atenção. Muitos começaram a enriquecer. Onde? Por causa do comércio. Onde? Muito bem. Matheus, fala bem em voz alta isso que você está escrevendo. Itália. Exato. Novidade. Todo esse comércio fez
a Itália ficar muito rica. Pessoal, vocês sabem que tem muita gente rica hoje, né? Quem conhece esse cara aqui, ó? Quem conhece esse cara aqui, ó? Elon Musk. Elon Musk. Com o dinheiro do Elon Musk, o que ele faz? Com o dinheiro que ele tem? O que ele está fazendo? Ele está fazendo isso daqui, ó. Gas loads are complete. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está gastando dinheiro. Ele não tem onde gastar dinheiro, gente. Aí ele está gastando dinheiro com foguete. Ok? Ele não tem onde gastar. Ele é tão rico, que o brinquedo dele tem sido, ó, fazer foguete. Vocês ficaram sabendo que ele mandou um carro para o espaço, ó? Vocês ficaram sabendo? Ó, ele mandou um carro para o espaço. Ele é tão rico, que eles gastam. Olha outro lugar que é rico. Quem conhece Dubai? Já ouviram falar de Dubai? Olha com que eles estão gastando dinheiro, gente. Olha isso. Eu uso prêmio, sim, sou chique. Olha o que eles gastaram dinheiro, gente. Mais do que isso, gente. Eles construíram uma ilha para eles. Olha isso. É uma ilha artificial. Isso daqui era água. Eles construíram uma ilha. Exato. Tudo isso não existia. Ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é artificial, gente. Ó, eles estão torrando dinheiro. Torrando dinheiro com isso. Ok? A ilha é muito mais cara. Eles não têm dinheiro, aí que eles fazem, ó? Eles estão com um monte de dinheiro. O que eles fazem? Eles compram o quem? Times. Compra time de futebol. O PSG, por exemplo, ele é de um árabe, sabia? Olha quanto que eles pagaram no Neymar. Olha quanto que eles gastaram dinheiro no Neymar, gente. Olha. Eles não têm onde gastar dinheiro. Eles são muito ricos. Quase R$ 1 bilhão. Pergunta. Aquele pessoal estava cagando dinheiro na Itália. Eles estavam cagando dinheiro, gente. Eles estavam ganhando muito dinheiro vendendo todas essas especiarias riquíssimas. Pergunta. Bem grande que vocês vão colocar no caderno agora. Pergunta. Onde os italianos estavam gastando todo o dinheiro? Com o que eles estavam gastando todo o dinheiro? Qualquer coisa? Carro tunado? Será que eles estão gastando com carro? O que mais? Igreja? Pimenta? Não. O cara ganhava dinheiro vendendo pimenta. Tipo, o maluco lá na Itália vendia pimenta para todo mundo. Se o rei da Inglaterra quisesse pimenta, ele quer vender. Onde ele estava gastando todo o dinheiro? Barco? O que mais? Tem mais alguma ideia? Riqueza? O que mais? Vamos resumir. Eu não vou falar, só amanhã. Ok? Só amanhã eu falo para vocês. Mas antes de vocês saírem, presta atenção. Nós temos algumas informações importantes. Primeira informação. Eu quero que vocês anotem isso daqui no caderno. Anotem aqui, ó. Ó. A Itália estava ganhando muito dinheiro comprando e vendendo especiarias do Oriente. A Itália estava conhecendo muitas coisas novas por causa do contato com o Oriente. Quem sabe me dizer uma coisa que eles estavam conhecendo novo?
Eles estavam comprando países? Não. Eles não estavam comprando países. Número, muito bem. Que mais? Que mais que eles pegaram que era coisa de números? Que mais que eles pegaram coisa de novo? Que mais? Bússola. Que mais? Papel, muito bem. Pessoal, quem terminou também tem uma liçãozinha para vocês fazerem, viu? Ó, tem uma liçãozinha para vocês fazerem, bem fácil. Precisa fazer a lição para estar com chamada, a lista de chamada, ok? Então, precisa fazer essa lição, beleza? Então, eu vou mostrar aqui, ó, lição para fazer. E o caderno do dia. Eu anotei as coisas aqui, ó. Ó, porque terra faz mal, né, amigão? Ó lá. Todo mundo pegou aqui que é para fazer? As anotações, ó, estão todas aqui, viu, Theo? As anotações das outras aulas também tá tudo aqui. Beleza? E a gravação das outras aulas, Theo. Depois eu te explico. As aulas estão todas gravadas. E precisa responder o quê, gente? O que é para fazer agora? Responder o quê? O que é para fazer agora? Responder o quê? O que é para responder? O que é para responder? O que é para responder? O questionário. E onde está o questionário? Cadê a tarefa, gente? Cadê a tarefa? Onde fica a tarefa? Ó, lá no nosso caderno. Ó, aula de hoje. Tarefa aqui. Tá vendo? Tá vendo a tarefa aqui, ó? Se você não fez as de hoje. Tem mais, ó, tem duas tarefas para fazer. Essa tarefa é a chamada. Sem a tarefa, sem chamada. Vai ficar com falta. Tá entendido? Beleza? Então, até amanhã, nessa mesma hora, nesse mesmo local. Tchau.